Você já parou para pensar que enquanto você dorme, Deus continua trabalhando em sua vida? Muitos acreditam que a noite é apenas um momento de descanso, mas eu, Bispo Luiz Gabriel, descobri através da palavra de Deus que é justamente nesse período que se encontra um dos maiores segredos da prosperidade divina. Imagine acordar pela manhã e perceber que ideias, soluções e oportunidades foram enviadas por Deus enquanto você descansava. Isso não é ficção, é promessa bíblica, aplicada à prosperidade. O que vou revelar hoje pode transformar radicalmente a forma como você encara suas noites de sono. A verdade é que a maioria das pessoas adormece com preocupações, contas atrasadas, medos e dúvidas. Resultado: continuam presas em um ciclo de escassez, atraindo para si mais do mesmo. Como está escrito em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você adormece, cultivando pensamentos de derrota, é isso que sua mente vai reproduzir. Agora, se você aprender a plantar sementes de fé e abundância antes de dormir, vai acordar colhendo bênçãos extraordinárias. A Bíblia nos ensina sobre o poder da oração noturna e da meditação na palavra. Os homens prósperos da Bíblia não prosperavam apenas durante o dia em suas atividades, mas principalmente à noite quando se conectavam com Deus através da oração e da meditação. O sono não é apenas descanso físico, é o momento em que Deus fala conosco, nos dá direção e prepara o terreno para as bênçãos que Ele deseja derramar em nossa vida. É por isso que tantos homens de Deus, de Davi a Salomão, usavam o poder da noite para receber revelações e sabedoria divina. Hoje, você vai descobrir como transformar sua rotina noturna em um ritual de prosperidade espiritual. O tema: o que fazer antes de dormir? Quais orações fazer? Como se conectar com Deus para que Ele trabalhe em seu favor enquanto você descansa. Se esse conteúdo já tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa aprender a prosperar através da fé. Afinal, a palavra de Deus só tem valor quando é compartilhada. Então, preparado para aprender o segredo noturno que Deus tem para todos que desejam prosperar? A maioria das pessoas acredita que quando o corpo adormece, Deus também para de trabalhar. Mas a verdade é bem diferente. Seu corpo pode descansar, mas o Espírito Santo permanece ativo, ministrando em sua vida, organizando situações e, principalmente, criando conexões divinas que muitas vezes se revelam em forma de ideias ou inspirações ao acordar. É como se você tivesse o próprio Deus trabalhando silenciosamente durante a madrugada, pronto para entregar soluções no momento em que o sol nasce. A Bíblia nos ensina em Salmos 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repauser tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Isso significa que Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele, mesmo durante o sono. E é justamente por isso que aquilo que você entrega a Deus antes de dormir se torna semente para o seu futuro próspero. Se você adormece preocupado com dívidas, sem fé, Deus não pode trabalhar plenamente em sua vida. Mas e se você adormece, orando, confiando, entregando tudo nas mãos do Senhor? Deus se move em direção a trazer prosperidade e bênçãos para a sua vida. Não é superstição, é promessa bíblica. Aquilo que você entrega a Deus com fé se torna realidade. A ciência moderna confirma isso através dos estudos sobre o poder da oração e da fé. Pesquisas mostram que pessoas que oram antes de dormir têm melhor qualidade de sono e acordam com mais clareza mental. É nesse estado de paz que a mente se torna mais receptiva às inspirações divinas, exatamente como a Bíblia ensina. Seja, o que você ora com fé antes de dormir se infiltra nas camadas mais profundas da alma, e Deus começa a trabalhar para manifestar essas bênçãos. Muitos homens de Deus sabiam desse segredo. Davi, por exemplo, escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele sabia que entregar suas preocupações a Deus antes de dormir era a chave para uma noite abençoada. Isso mostra que enquanto o corpo descansa, Deus continua trabalhando em nossa vida, gerando possibilidades e abrindo caminhos. No entanto, a maioria desperdiça esse poder. Em vez de orar e entregar tudo a Deus, muitos adormecem assistindo notícias negativas, séries violentas ou preocupados com discussões familiares, sem perceber, estão fechando as portas para as bênçãos de Deus, como está escrito em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se a semente é medo e incredulidade, a colheita não será diferente. Por isso, compreender que a noite não é apenas descanso, mas um momento estratégico para se conectar com Deus, já é meio caminho andado. Quando você dorme, Deus trabalha silenciosamente em duas frentes.
curando o passado e preparando o futuro. Cabe a você decidir se vai entregar tudo nas mãos dele ou tentar resolver sozinho. E é aí que entra a fé daqueles que desejam realmente prosperar. Imagine sua noite como um encontro sagrado com Deus. Durante o dia, você coleta experiências, desafios, preocupações. À noite, você entrega tudo isso a Deus, e Ele começa a trabalhar para transformar cada situação em bênção. Se você entrega problemas a Deus, Ele devolve soluções. Mas se você oferece gratidão, fé e confiança, Deus multiplica essas bênçãos até transformá-las em prosperidade abundante. Esse processo é tão poderoso que Jesus disse em Marcos 11:24: "Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede receber, e tê-lo-eis." Dormir crendo nas promessas de Deus é como assinar um contrato espiritual com o céu. Enquanto você descansa, anjos estão sendo enviados para trabalhar em seu favor. Portas estão sendo abertas e bênçãos estão sendo preparadas para se manifestar na sua vida. É como plantar uma semente de fé à noite e acordar, sabendo que Deus já começou a fazer germinar. Muitas vezes, pessoas de fé relatam acordar com soluções inesperadas para problemas complexos. Empresários cristãos encontram ideias de negócios através de sonhos. Pastores recebem revelações para suas pregações. Isso não é acaso, mas sim Deus trabalhando durante a noite na vida daqueles que confiam nele. Se isso acontece sem preparo, imagine quando você aprende a se conectar intencionalmente com Deus antes de dormir. Mas atenção, esse poder exige fé genuína. Orar por prosperidade não significa apenas pedir, mas alinhar seu coração com a vontade de Deus é um processo completo de entrega e confiança. Dormir orando por bênçãos. Não basta se durante o dia você vive reclamando e duvidando de Deus. É necessário criar coerência entre o que você ora, o que crê e como vive. Só assim, Deus terá a liberdade total para trabalhar em sua vida. É aqui que fé e milagres se encontram. A fé, porque você acredita no que não vê. Como diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o milagre, porque Deus realmente responde às orações daqueles que creem. Quando você une fé e oração, cria um canal direto com o céu. Portanto, nunca mais veja a noite apenas como descanso. Veja menos-a como um encontro sagrado, onde sua alma se conecta com Deus. É nesse silêncio que nascem os maiores milagres, as ideias que o transformam vidas, as inspirações que geram prosperidade. A noite não é um fim, mas o início das bênçãos que se manifestam na manhã seguinte. Poucas pessoas percebem a importância da última oração antes de adormecer. É como se fosse a última conversa com Deus antes que Ele inicie seu trabalho noturno em sua vida. A Bíblia nos ensina sobre o poder da oração persistente e da entrega total a Deus. Se a última coisa que você faz antes de dormir é reclamar, temer ou se preocupar, está limitando o que Deus pode fazer por você. Mas se você fecha os olhos orando, agradecendo e confiando, Deus se encarrega de trabalhar durante toda a madrugada em seu favor. Oração funciona como uma semente plantada no coração de Deus. Antes de dormir, você planta suas necessidades, seus sonhos, suas gratidões. Durante a noite, Deus faz germinar cada oração até transformá-la em bênção. Por isso, a última oração é como a escolha da semente. Você vai plantar fé e gratidão, ou medo e incredulidade? A maioria, infelizmente, opta sem saber pela segunda opção, pois leva para a cama notícias ruins, discussões familiares ou ansiedades do dia a dia. Essa escolha invisível determina o tipo de resposta que Deus pode dar em sua vida. A Bíblia nos ensina que devemos entregar nossas ansiedades a Deus, sustentados por fé e gratidão. Isso significa que antes de dormir você deve orar especificamente, agradecer pelas bênçãos do dia e adormecer confiando no cuidado de Deus. Essa prática não é apenas espiritual, ela cria uma conexão real com o sobrenatural. O que você ora com fé, Deus ouve e responde. Filipenses 4:19 nos promete: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Quando você escolhe encerrar o dia orando e confiando em Deus, está ativando e o momento de maior poder para aplicar isso é justamente a transição entre vigília e sono. Grandes empresários cristãos aplicam esse princípio de maneira prática. Muitos têm o hábito de orar por seus negócios antes de dormir. Alguns escrevem pedidos de oração em cadernos, outros fazem vigílias de gratidão. São práticas simples, mas que funcionam porque conectam o coração com Deus. A diferença entre um próspero e alguém que vive na escassez
está muitas vezes no tipo de oração que cada um faz antes de fechar os olhos. Um erro comum é achar que basta orar por alguns segundos e Deus fará todo o trabalho. Ever Tate, é que a oração precisa estar carregada de fé genuína. Imagine um agricultor. Não basta jogar a semente na terra seca. É preciso regar, adubar e cuidar. Da mesma forma, quando você ora antes de dormir, precisa envolver sua oração em fé, gratidão e entrega total. Quanto mais sincera for sua oração, mais profundamente ela toca o coração de Deus. Aqui entra a prática da gratidão bíblica. Antes do dormir, agradeça a Deus por 3 bênçãos específicas daquele dia. Essa atitude muda a energia do seu coração e faz com que você adormeça em estado de fé. Deus, ao ver essa gratidão, se move para abençoar ainda mais sua vida. É como se você enviasse um sinal ao céu. Senhor, reconheço tuas bênçãos e estou pronto para receber mais. Outro recurso poderoso é a oração de entrega. Eu sempre ensino que devemos entregar nossas preocupações a Deus com frases como: Senhor, entrego minha vida financeira em tuas mãos, ou Deus, tu és meu provedor e confio em ti. Essas orações, feitas com sinceridade, vão sendo ouvidas por Deus, que não falha em responder àqueles que confiam nele. Com o tempo, você começa a ver como Deus trabalha de forma sobrenatural em sua vida, mas talvez a prática mais transformadora seja a oração de visualização da fé. Antes do dormir, ore a Deus imaginando-se e vivendo as bênçãos que Ele prometeu, tendo paz financeira, ajudando sua família, sendo próspero para abençoar outros. Sinta gratidão como se já estivesse vivendo tudo isso. Essa oração do fé é a semente mais poderosa que você pode plantar no coração de Deus. Durante a noite, Ele vai trabalhar para aproximar você dessa realidade. É importante lembrar que Deus tem seu tempo perfeito, assim como uma semente precisa de tempo para crescer. As orações também precisam de paciência e perseverança. Muitos desistem porque não veem resultados imediatos, mas se esquecem de que Deus trabalha no tempo certo. A disciplina de orar antes de dormir com fé é um hábito que constrói bênçãos duradouras. A fé é o combustível dessa prática. Quando você adormece orando e crendo que Deus está trabalhando, mesmo que ainda não veja os frutos, está aplicando a essência da fé bíblica. É confiar em Deus enquanto você descansa na escuridão da noite. Portanto, a última oração antes de dormir é a semente da prosperidade. Não a desperdice com reclamações ou dúvidas. Escolha conscientemente orar com fé, gratidão e entrega. Essa escolha simples, repetida noite após noite, transforma completamente o destino de qualquer pessoa, como está escrito em Jeremias 2:9-11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E esse plano de Deus começa a se manifestar justamente quando você ora antes de dormir. Se há algo que diferencia os prósperos na fé das pessoas que vivem na escassez, não é apenas o quanto eles trabalham durante o dia, mas sim como eles se conectam com Deus antes de dormir. O ritual noturno de oração é um segredo espiritual, pouco praticado, mas que molda o futuro daqueles que alcançam grandes bênçãos. Enquanto muitos encerram o dia com distrações mundanas, os que prosperam na fé utilizam os últimos minutos da noite para orar, agradecer e se conectar com Deus, plantando sementes que frutificam enquanto descansam. A Bíblia nos ensina que a oração é o alicerce da prosperidade, e é justamente à noite que essa conexão com Deus é mais poderosa. Os prósperos na fé não vão para a cama sem orar por suas necessidades, sem agradecer pelas bênçãos do dia, e sem se conectar com os planos que Deus tem para suas vidas. Eles entendem que a última conversa do dia deve ser com Deus. O sono se torna uma extensão da sua vida de oração, e não apenas um desligar espiritual. Um dos hábitos mais comuns entre os abençoados é a leitura bíblica noturna. Não se trata de qualquer leitura, mas de versículos que elevam a fé, inspiram e fortalecem a confiança em Deus. Muitos leem salmos, outros estudam as promessas de prosperidade na Bíblia. Essa prática cria um estado espiritual positivo, que é levado para o sono, alimentando a alma com a palavra de Deus. Outro ponto essencial é a oração de entrega. Os prósperos na fé reservam alguns minutos antes de dormir para entregar detalhadamente suas preocupações a Deus. Eles não apenas oram, mas sentem como se Deus já estivesse cuidando de tudo, experimentando a paz que vem da confiança total no Senhor. Essa entrega é uma espécie de descanso espiritual que prepara o coração para receber as bênçãos de Deus durante a noite. A gratidão também é um pilar fundamental nesse ritual.
Muitos homens e mulheres prósperos reconhecem que toda boa dádiva vem de Deus. Agradecem pelo dia, celebram pequenas vitórias e reconhecem a mão de Deus em suas vidas. Esse ato não só gera paz interior, como também agrada o coração de Deus, que se move para abençoar ainda mais aqueles que são gratos. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Além da gratidão, a prática da oração específica é indispensável. Grandes empresários cristãos relatam que oram especificamente por seus negócios, suas famílias, suas finanças. Isso os conecta diretamente com Deus, que conhece cada necessidade específica. A oração específica é uma das ferramentas mais poderosas, capaz de mover o coração de Deus e abrir espaço para milagres direcionados. Quem ora especificamente, antes de dormir, planta sementes de fé em solo sagrado. Outro detalhe importante é a oração de proteção. Os prósperos na fé raramente vão dormir sem pedir a proteção de Deus sobre suas vidas, famílias e negócios. Eles oram pelos anjos de Deus, pela cobertura espiritual e pela direção divina. Isso evita que forças negativas atuem durante a noite e, ao contrário, permite que Deus trabalhe livremente em todas as áreas de suas vidas. A oração de proteção cria um ambiente espiritual propício para as bênçãos. A meditação na palavra também faz parte do ritual de muitos abençoados. Alguns minutos refletindo em versículos de prosperidade ajudam a fixar as promessas de Deus no coração. Nessas, a alma se torna mais receptiva às revelações divinas. É comum que grandes revelações surjam justamente nesses momentos de meditação. A meditação bíblica não é apenas reflexão, mas uma forma de sintonizar o coração com as frequências do céu. Um aspecto fundamental do ritual noturno dos prósperos na fé é a desconexão do mundo. Eles sabem que a última coisa que vem antes de dormir influencia diretamente seus sonhos e sua conexão com Deus. Por isso, evitam notícias negativas, programas mundanos ou conteúdos que geram ansiedade. Em vez disso, escolhem conscientemente o que consumir nos últimos momentos do dia. Alguns ouvem hinos, outros leem testemunhos. O importante é criar um ambiente espiritual propício para a oração e a comunhão com Deus. A oração de entrega total também é comum entre os prósperos. Independente da denominação, muitos reconhecem que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eles entregam seus projetos, seus sonhos, suas preocupações totalmente nas mãos do Senhor. Essa prática gera uma sensação de descanso espiritual que é levada para o sono. Quando você dorme sabendo que Deus está cuidando de tudo, sua alma descansa em paz, e Deus pode trabalhar sem limitações. O ambiente físico também importa para a vida de oração. Os prósperos na fé criam um ambiente que favoreça a oração e a comunhão com Deus. Um cantinho de oração, uma Bíblia ao lado da cama. Um ambiente de paz não são luxos, mas investimentos na qualidade da vida espiritual. Al-Guns Usam. Música gospel suave, para criar uma atmosfera de adoração. O objetivo é fazer do quarto um lugar sagrado, onde a alma possa se conectar livremente com Deus. A alimentação espiritual noturna também é cuidadosamente planejada. Evitam conteúdos que possam contaminar a alma ou prejudicar a comunhão com Deus. Alguns leem devocionais, outros ouvem pregações edificantes antes de dormir. A alma bem alimentada permite que Deus trabalhe com mais liberdade. Por fim, os prósperos na fé tratam o sono não como uma pausa na vida espiritual, mas como uma extensão dela. Eles vão para a cama, sabendo que Deus continuará trabalhando em suas vidas durante a noite, que anjos serão enviados, que portas serão abertas e que bênçãos serão preparadas. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência do sono. Em vez de simplesmente dormir, eles descansam na presença de Deus, com a expectativa de acordar com revelações divinas e energia espiritual renovada para viver os propósitos de Deus. O ritual noturno dos prósperos na fé não é complicado, mas é consistente. Eles entenderam que a prosperidade não vem apenas do trabalho diurno, mas da conexão constante com Deus, incluindo as horas de sono, e você pode começar hoje mesmo a aplicar esses princípios em sua vida. Agora que você conhece os segredos de como prosperar através da oração noturna, é hora de colocar em prática. Comece hoje mesmo orando conscientemente antes de adormecer. Pratique a gratidão. Entregue suas preocupações a Deus. Ore especificamente por suas necessidades e crie um ambiente propício para se conectar com o Senhor. Lembre-se
A fé perseverante é o que Deus usa para nos levar à vitória. Couples que oram consistentemente antes de dormir criam um canal direto com o céu. Sua vida de oração noturna é uma ferramenta poderosa. Menos use-a sabiamente. A prosperidade não acontece por acaso. Ela é construída oração por oração, noite após noite. Quando você domina a arte de se conectar com Deus antes de dormir, você se torna imparável espiritualmente. Suas noites se transformam em períodos de comunhão e recebimento de bênçãos, e seus dias se tornam a manifestação daquilo que foi orado no silêncio da madrugada. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para mais ensinamentos sobre prosperidade na fé. Comente abaixo qual será sua primeira oração específica antes de dormir. Lembre-se, você tem o poder de se conectar com Deus a qualquer momento. Use as horas de sono como suas aliadas na construção da vida próspera que Deus tem para você. As bênçãos estão esperando por você. Comece a recebê-las hoje mesmo, através da oração noturna.